Olá pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para te ensinar esse colete masculino confeccionado em crochê. Vamos conferir a lista de materiais e uma ótima aula para você. Para a aula de hoje, vamos trabalhar com fio diamante. Essa é a cor Edifício, de numeração 8056. O novelo possui 165 metros, 100 gramas. A tex dele é 606, 100% acrílico. Vamos utilizar agulha para crochê 5 milímetros, vou trabalhar com a Clover, agulha de tapeçaria para costura e fita métrica. A peça desse vídeo vai ser confeccionada no tamanho G, onde a medida do peito circunferência completa é de 112 centímetros. Eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões de medidas para o tamanho P, M e G, mas é muito importante que você pegue a fita métrica e meça nessa altura a circunferência completa do corpo. Assim, a chance de erro no tamanho é praticamente zero. Agora que já temos em mãos a medida principal, que é a circunferência completa do peito, vamos começar a nossa peça. Para esse colete, frente e costas são confeccionados separadamente. Nós vamos começar pela parte da frente, fazendo um cordão de correntinhas com metade da medida de busto. No meu caso, a peça vai ser confeccionada no tamanho G, 112 de busto, então eu vou fazer um cordão com 56 centímetros de correntinha. Vamos iniciar a carreira. 1, 2, 3 correntinhas para subir. Pula 1, 2, 3, vai na quarta e vamos fazer um ponto alto para cada corrente até o final. Vá contando, porque precisamos aqui ter um número par de pontos. Finalizei a distribuição, sobrou um pontinho aqui. Como eu preciso de número par, parei nesse ponto e tenho aqui 60 pontos. Vamos lá. Tenho a minha tira com 56 centímetros e 60 pontos. Essa quantidade de pontos não é importante desde que seja par. Então, você fez a sua tira, trabalhou até alcançar a medida, somou os pontos e tem uma quantidade de pontos números pares. A partir de agora, eu vou explicar como distribuir o desenho da peça para qualquer tamanho, em qualquer quantidade de pontos. Muita atenção! Para distribuir o desenho central do meu colete, eu preciso de 40 pontos. Nós vamos centralizar esses 40 pontos. Você vai pegar a quantidade total de pontos que você tem aí, não importa qual seja, vai diminuir 40 pontos. E o que sobrar, você vai dividir para antes do desenho e depois do desenho. Por exemplo, na minha tira eu tenho 60 pontos. Então, eu vou diminuir 40, que é o que eu vou precisar para distribuir o desenho. Essa quantidade de 40 pontos vai ser comum para todos os tamanhos. Por exemplo, eu tenho 60 pontos, menos 40 pontos que eu vou usar no desenho da peça, sobram 20 pontos. Então, eu vou distribuir 10 pontos antes e 10 pontos depois. Isso significa que eu sempre vou começar a carreira com no mínimo 10 pontos e vou terminar no mínimo com 10 pontos. Tá bom, gente? Então, para distribuir o desenho é só você lembrar que você precisa de 40 pontos centrais. Vai pegar o restante e vai dividir por 2. Metade no início e metade no fim. Essa primeira carreira de pontos altos eu vou considerar como uma base. Iniciando, então, a primeira carreira do ponto fantasia. Vou introduzir a agulha, trago a laçada, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E vou distribuir aqui os meus pontos da lateral, que são 10 pontos.
10. Agora, os 40 pontos centrais, tudo que eu fizer aqui vai ser comum para todos os tamanhos. Então, vamos começar. 2 pontos altos. 1, mais um. Todos os tamanhos vão começar com esses 2 pontos. Eles fazem parte do conjunto de 40 pontos do desenho. 2 pontos, 2 laçadinhas. Vamos fazer agora pontos altos duplos em relevo pela frente. Calma, não é complicado. E a gente ainda vai cruzar esses pontos. Então, 2 laçadinhas na agulha. Vou pular 2 pontos de base. Pulo 1, 2. Vou pegar o terceiro ponto em relevo pela frente. E vou fazer um ponto alto duplo alongado. O que seria isso? Puxo, trago uma laçadinha, passo 2 laçadinhas, passo 2, passo 2. Vou fazer mais um ponto alto duplo alongado. 2 laçadinhas, pego o próximo, olha. Passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. Todos os pontos altos duplos serão alongados. Se você fizer o ponto alto duplo normal, ele vai repuxar um pouquinho o desenho. Por isso que na adaptação da receita, o alongado é que ficou melhor. Vou fazer de novo, porém vou trabalhar os 2 pontos que eu pulei. Então, eu vou lá no primeiro ponto que eu pulei, faço um ponto alto duplo alongado. Passo uma laçadinha, passo 2, passo 2, passo 2. Mais um. Vou no seguinte, pego o outro ponto que eu pulei, passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. Então, eu fiz esses pontos em relevos cruzados. Vou distribuir 4 pontos altos. Olha lá, gente, esse aqui, ó, ele já foi trabalhado. Então, sempre pegando uma vez cada ponto de base. Se eu já usei esse ponto, vou no seguinte, agora é ponto alto normal. 2, 3, 4. Pode ver que eu trabalhei o relevo pegando lá na carreira anterior. Então, aqui atrás tem 4 pontos que não foram trabalhados. 1, 2, 3, 4. 4 pontos na base, porque o relevo eu trabalhei no ponto anterior. Continuando, vou fazer de novo 4 pontos cruzados. 2 laçadinhas, pulo os 2 pontos, pego o terceiro, passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. 2 laçadinhas, pego o próximo, que é o meu quarto ponto, passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. Agora, eu vou pegar os 2 primeiros que eu pulei. Vou lá no primeiro ponto, faço a mesma coisa. Passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. Vou trabalhar o segundo ponto, ó. Sempre em relevo pela frente. Passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. De novo, 4 pontos. Esse eu trabalhei, então vou no seguinte. 1, pontos altos normais. 2, 3, 4. Olha como é que vai ficando. Vamos fazer de novo. 2 laçadinhas, pulo 1, 2, pego o terceiro em relevo pela frente, passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. 2 laçadinhas, pego o ponto alto seguinte em relevo pela frente, passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. 2 laçadinhas e vou trabalhar os 2 pontos que eu pulei. Pego o ponto 1, todos os pontos altos duplos serão trabalhados em relevo pela frente. Passo uma, passo 2, passo 2, passo 2. 2 laçadinhas, pego o próximo que eu pulei.
Passo uma, passo duas, passo duas, passo duas. Olha só como é que vai ficando. Tenho o meu terceiro conjunto de pontos cruzados. Vou fazer mais um conjunto. Antes, eu distribuo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 laçadinhas, pulo 1, 2, pego o terceiro em relevo pela frente, faço um ponto alto duplo alongado. 2 laçadinhas, pego o próximo ponto em relevo pela frente, faço um ponto alto duplo alongado. 2 laçadinhas, volto para trabalhar nos 2 pontos que eu pulei. Pego o primeiro, faço um ponto alto duplo alongado, pego o segundo, ponto alto duplo alongado. Todos os pontos altos duplos serão sempre em relevo pela frente. Então, tenho 1, 2, 3, 4 conjuntos. Vou no seguinte, vou distribuir 4 pontos altos. Vou fazer mais um conjunto de pontos cruzados, 2 laçadinhas, pulo um, pulo o segundo, pego o terceiro, ponto alto duplo alongado. Pego o quarto, ponto alto duplo alongado. Volto no primeiro, pego esse ponto que eu pulei, 2 laçadinhas e pego o segundo ponto que eu pulei. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5 desenhos. Lembra que nós fizemos 2 pontos daquele conjunto de 40? Eu faço também 2 pontos no final. Completo aqui 40 pontos do desenho. Se você contar daqueles 2 pontos que fizemos até esses 2 últimos pontos, você vai ter 40 pontos do desenho. Finaliza com os seus pontos da lateral, que no meu caso são 10 pontos. Dez pontos da lateral. Vira o trabalho, estamos agora com o avesso da peça virado pra gente. Olha, é bem diferente. Aqui a gente vê os pontos cruzados e aqui a gente vê aqueles pontos que nós não trabalhamos, porque pegamos em relevo pela frente. Então, esse é o avesso da peça. Todas as carreiras pelo avesso, você vai fazer simplesmente pontos altos. Então, eu começo com aquela laçadinha, faço um ponto baixo mais 2 correntinhas. Eu vou começar as carreiras dessa forma e não fazendo aquelas 3 correntinhas, para não ficar aquela alcinha muito solta, muito aberta. Então, todas as carreiras eu vou começar com um ponto baixo e 2 correntinhas. E aqui é uma carreira do lado avesso, eu vou distribuir um ponto alto para cada um até o final. Não deixa nenhum pontinho sem fazer e não faça 2 no mesmo lugar. Precisamos manter a mesma quantidade de pontos. Aqui no meu caso, eu tenho um total de 60 pontos na tira. Você vai manter a sua quantidade de pontos, tá? Para que o desenho fique bem certinho. Então, aqui é simples, carreira do avesso, somente pontos altos. Quando você chegar no momento que você cruzou, se você tiver dúvida em qual ponto trabalhar, vira o cordão de correntes para você e é só trabalhar um ponto para cada pontinho de base, ó. Aqui eu estou exatamente sobre os pontos que eu cruzei. A base vai estar bem definida aqui, é só pegar um ponto em cada alcinha da corrente, olha lá. Vamos até o final. Cheguei ao final da carreira, só pontos altos. Muito cuidado para não deixar essa correntinha aqui, olha, sem ganhar ponto. Na dúvida, você abre um pouquinho e vê se o último ponto também ganhou o seu ponto alto. Vamos virar o trabalho,
fazer novamente o lado direito da nossa peça e vamos começar a segunda carreira do ponto fantasia. Eu não vou contar essas carreiras que a gente está fazendo pelo avesso, tá? Então, essa aqui foi a primeira carreira do ponto fantasia. Agora, vamos fazer a segunda carreira do ponto fantasia. Para começar, cada um vai fazer os seus pontos de lateral ou pontos de borda, que aqui no meu caso, para a minha quantidade de pontos, serão sempre 10 pontos altos. Agora eu vou começar a trabalhar o desenho. 2 laçadinhas. Olha só aonde está o ponto que eu vou começar a trabalhar. Esses 2 pontos estão por cima dos outros 2 pontos que estão aqui embaixo, ó, daqueles cruzadinhos. Eu vou trabalhar esses 2 pontos que estão saindo aqui, ó, debaixo desse daqui. Então, fiz os 10 pontos, fiz os meus pontos de borda, laço 2 vezes, pulo todos esses pontos e vou pegar o primeiro ponto que tá saindo aqui embaixo, primeiro ponto que eu trabalhei em relevo, e faço um ponto alto duplo alongado, 2 laçadinhas e pego o segundo ponto, ponto alto duplo alongado. Olha só como é que vai ficar. Então, eu trouxe aqueles que estavam saindo aqui de baixo, puxei eles para a direita do meu trabalho. Vou distribuir 4 pontos altos. Para ter certeza que você está pegando no ponto certo, você pula 2 pontinhos. Se você trabalhou 2, você vai pular 2. Então, aqui, ó, só virar o trabalho, pula 1, 2, vai no terceiro, começa a contagem. 1 ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto. Vai cair exatamente sobre esse ponto aqui, tá vendo? Vamos fazer de novo ponto alto duplo alongado. 2 laçadinhas, vou pegar esse ponto que está por cima, faço um ponto alto duplo alongado. 2 laçadinhas, pego o próximo, ponto alto, duplo alongado, em relevo, todos os pontos serão em relevo. Só que aí não precisa ficar repetindo, porque vocês já vão saber. Para formar a trança, eu preciso trabalhar em relevo. Agora eu vou repetir. Então, vamos lá. Sem correntinha, pego os 2 pontos que está saindo aqui por baixo, um de cada vez. Pego o primeiro, 2 laçadinhas, pego o segundo. Todos pontos altos duplos em relevo pela frente. Pulo 4 pontos aqui atrás, porque agora eu tenho 4 pontos trabalhados aqui na frente. Laça e conta aqui atrás, olha. 1, 2, 3, 4. Então, eu começo no 5º ponto e distribuo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, olha só, a gente começa a repetir o desenho. Comecei com 2 em relevo para a direita, 4 pontos altos, 2 em relevo para a esquerda. 2 em relevo para a direita, 4 pontos altos, 2 em relevo para a esquerda. Vamos lá. Repetir é fácil, só exige um pouquinho mais de atenção. 2 laçadinhas, pego o primeiro ponto em relevo pela frente, ponto alto, duplo, alongado. 2 laçadinhas, pego o próximo ponto, passo uma, passo duas, passo duas, passo duas. Esse é o ponto alto duplo alongado. Então, fechei o desenho. Vou começar tudo de novo. Ó, tô fazendo o ponto V. Para começar o próximo ponto V, não faço correntinha nem nada. Pego aqueles pontinhos que estão saindo aqui embaixo. Passa uma, passa duas, passa duas, passa duas. 2 laçadinhas. Pego o ponto seguinte,
passo uma, passo duas, passo duas, passo duas. Laço, pulo 4 pontos aqui atrás, 1, 2, 3, 4. Vou introduzir a agulha no quinto, distribuo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E fecho o meu ponto V, pegando esses dois aqui. Em relevo pela frente, ponto alto, duplo alongado. Vou para o próximo e vou repetindo. Ó. E assim a gente vai formando, já vai começando a ver o desenho, tá? Então, a gente vai fazer 5 pontos V. Já fiz 1, 2, 3, vou começar aqui o quarto e vou finalizar com o quinto. Olha lá. E assim a gente dá início ao desenho central do nosso colete. Laço. Agora, gente, eu vou pular somente 2 pontos. Porque aqui, ó, os 4 pontos que eu pulei são desses 4 pontos que estão aqui. Lembra que no início aqui, ó, nós pulamos 2 pontos também? Porque a gente está se referindo a esses 2 pontos que a gente trabalhou na frente. E aqui, para fechar com a mesma quantidade, eu pulo 2 pontos. Aqui eu pulei 4, porque são 2 desse, mais 2 desse. Pula 2, 1, 2 e finaliza com os seus pontos da lateral ou pontos de borda. Aqui no meu trabalho eu tenho em cada lado 10 pontos de borda. Então a gente vai chamar esses 10 pontos de borda. Aqui para o meu tamanho com 60 pontos de base inicial, são 10 pontos em cada borda, tá? A partir de agora, eu vou chamar sempre de ponto de borda e não vou falar essa quantidade de 10 pontos para não confundir se por acaso você estiver fazendo essa peça em outro tamanho, tá? Então, pontos de borda aqui para mim será sempre 10. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10. Fechei o lado direito da minha peça com nossa segunda carreira do ponto fantasia. Vira o trabalho, um ponto baixo, 2 correntinhas. Estou no avesso, sigo até o final da carreira, fazendo um ponto alto normal para cada ponto de base. Finalizei a carreira do avesso. Vamos começar com os pontos de borda. Prontinho, pontos de borda feito. Vamos entrar naquele conjunto de 40 pontos do ponto fantasia. E a nossa terceira carreira do ponto fantasia. 2 laçadinhas, vou direto sobre o meu ponto alto em relevo. Faço um ponto alto duplo em relevo pela frente. 2 laçadinhas, pego o próximo, trabalho também. Olha lá. Vai ficar desse jeito. Vou distribuir 4 pontos altos. Se eu trabalhei 2 pontos, eu pulo 2 pontos aqui atrás. 1, 2. Pego no terceiro, sempre pegando as 2 alcinhas. Faço 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer nesse ponto o cruzamento dos pontos em relevo. 2 laçadinhas, vou pegar os pontos da esquerda primeiro, então tenho 1, 2, 3, 4. Vou pegar o ponto 3, faço um ponto alto duplo em relevo. 2 laçadinhas, pego o ponto 4. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Todos os pontos em relevos são iguais. 2 laçadinhas, vou pegar o ponto 1.
2 laçadinhas e pego o ponto 2. Ficou cruzado. Vou distribuir de novo 4 pontos. Antes, eu pulo 4 pontos aqui atrás. 1, 2, 3, 4. Os 4 pontos que eu estou pulando são desses 4 pontos que eu trabalhei em relevo e não peguei na base. Vou distribuir 1, 2, 3, 4. Fizemos o nosso primeiro cruzamento. Vamos cruzar esses dois com esses dois, esses dois com esses dois, esse com esse. Teremos 4 cruzamentos. 1, 2, 3, 4. Sempre que você cruzar, distribui 4 pontos e cruza. Sempre começando o terceiro e o quarto, depois o primeiro e o segundo. Vamos fazer mais um aqui só para ficar bem fortalecido. 2 laçadinhas. Olha lá, temos 1, 2, 3, 4. Então, pego o terceiro, ponto alto, duplo alongado pela frente. 2 laçadinhas, pego o quarto, 2 laçadinhas, pego o primeiro, que agora eu vou fazendo o cruzamento. 2 laçadinhas, pego o segundo. Cruzou os 4 pontos, laça 1, 2, 3, 4. Quinto ponto e distribui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Laço, pulo 1, 2, 3, 4, vou no quinto, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 laçadinhas, vou fazer meu último ponto cruzado. Olha lá como é que fica bonito. Pego o terceiro. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e distribuo 4 pontos altos. 1, 4. Sobraram os últimos 2 que a gente vai laçar e pegar o primeiro e o segundo. Vou mostrar para vocês já já como fica bem legal. O primeiro ponto e o último, eles vão subir em linha reta. E os pontos que se encontram aqui são trabalhados cruzados. Então, se você fizer ponto alto duplo normal, ele começa a puxar isso aqui para frente. Por isso, a gente vai trabalhando eles em pontos altos alongados. E finalizo a minha carreira com os pontos de borda. Pulo 2, porque que eu trabalhei 2 pontos pegando lá na frente. Então, laça, pula 1, 2 e faz os seus pontos de borda até o final da carreira. Vira o seu trabalho e volta com pontos altos pelo avesso, sem relevo, sem nada, pontos altos normais. Uma carreira de pontos altos no avesso, todas as carreiras pelo avesso são iguais. Então, estou fazendo pontos de borda, vou virar, vou fazer a minha carreira pelo avesso da peça, vou fazer os pontos de borda da próxima carreira
e volto com vocês para começarmos a nossa quarta carreira do ponto fantasia, já com os meus pontos de borda concluídos. Prontinho, trabalhei o avesso da peça, virei o meu trabalho e fiz os meus pontos de borda. Vamos para a quarta carreira do ponto fantasia, essa é um pouquinho mais fácil. A gente vai fazer ponto em relevo sobre ponto em relevo, sem cruzar. Então, vamos lá. Parei aqui, olha, sobre os 2 primeiros pontos em relevo, laço, vou lá embaixo, pegando no ponto, faço um ponto alto em relevo duplo pela frente, laço, pego o próximo, sempre 2 laçadinhas e sempre fazendo esse ponto alongado. Todos serão pontos altos, duplos, alongados e em relevo pela frente, tá bom? Porque o nome fica muito comprido, então vocês vão me ver falando pontos altos em relevo. O outro ponto que a gente faz voltando pelo avesso é o ponto alto normal. Então, trabalhei os 2 pontos, vou fazer 4 pontos altos. Então, se eu fiz 2 pontos, eu pulo 2 pontos aqui atrás. Vou no terceiro e faço 1, 2, 3, 4. Temos aqui os 2 pontinhos que estão passando por baixo desses 2, que são esses pontos aqui, ó. Então, 2 laçadinhas, pego o primeiro ponto, faço em relevo, passo 1, passo 2, passo 2, passo 2, 2 laçadinhas, pego o segundo ponto, olha, ele tá aqui por baixo, logo do lado do primeiro. Agora, a gente não vai cruzar os pontos. Então, trabalhei os 2 que estavam vindo aqui por baixo. 2 laçadinhas e trabalho esses 2 por cima. Já mostro para vocês. 2 laçadinhas. Pego o próximo ponto. Todos esses pontos da quarta carreira do ponto fantasia serão trabalhados em linha reta. Olha lá. Então, esses 2 eu trabalhei ponto sobre ponto, esses 4 ponto sobre ponto. A única diferença é que os 2 primeiros estão aqui por baixo. 1, 2, 3, 4. Vou distribuir 4 pontos altos com aquela tensão de pular 4 pontos aqui atrás. 1, 2, 3, 4. Pego no quinto e distribuo. 1, 2, 3, 4. Esses pontos que a gente tá fazendo aqui em cima sempre serão pontos altos normais. Agora, eu vou repetir. No lugar que eu fiz esses cruzamentos, eu vou distribuir 4 pontos altos. Então, eu vou fazer o seguinte. Já distribuí 4 pontos. Vou trabalhar agora os 4 em relevos. 2 laçadinhas. Vamos reforçar para que não fique nenhuma dúvida. Vamos repetindo. O 1 e o 2 estão aqui por baixo. Ponto 1, em relevo pela frente, 2 laçadinhas. Pego o ponto 2, em relevo pela frente, 2 laçadinhas. Pego o ponto 3, duas laçadinhas, pego o ponto 4. Agora, outra coisa que você não pode esquecer. Vou distribuir 4 pontos. Pulo 4 pontos aqui atrás. 1, 2, 3, 4. Vou distribuir 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. A gente começa a repetir. Vamos fazer a mesma coisa. Pego esses 4 pontos, depois pulo os 4 de trás, distribuo 4 pontos, pego os 4 pontos em relevo, pulo os 4 de trás, distribuo 4 pontos, volto com vocês aqui no final. É só trabalhar ponto sobre ponto, olha lá.
E sempre que distribuir os pontos em relevos, vai pular os 4 pontos de trás. E olha como fica o desenho. Finalizei fazendo os 2 últimos pontos, ponto sobre ponto. Pula 2 pontos atrás, porque trabalhamos apenas 2 em relevo. Pega o terceiro e vai distribuir os seus pontos de borda até o final. E vamos voltar pelo avesso, fazendo uma carreira toda em ponto alto. Finalizamos agora a nossa 4ª carreira do ponto fantasia. Eu vou voltar pelo avesso, fazendo os pontos altos, ponto sobre ponto, vou virar o meu trabalho e a gente volta pelo lado direito, fazendo a nossa 5ª carreira do ponto fantasia. Prontinho, fiz o avesso, voltei trabalhando os meus pontos de borda. Agora vamos para a 5ª carreira do ponto fantasia. Eu já vou adiantar para vocês o que a gente vai fazer. Esses 2 pontos vamos trabalhar ponto sobre ponto. Aqui vamos cruzar os 4 pontos. Vamos cruzar, vamos cruzar, vamos cruzar e finalizamos o desenho com ponto sobre ponto. 2 laçadinhas, pego o primeiro ponto e trabalho duplo em relevo. 2 laçadinhas, pego o segundo ponto e trabalho duplo em relevo. Se eu trabalhei 2 pontos, eu pulo 2 pontos. 1, 2 e vou distribuir 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora vamos cruzar esses 4 pontos aqui embaixo. 2 laçadinhas, pulo o primeiro, o segundo, pego o terceiro, faço um ponto alto, duplo, alongado em relevo pela frente. Pego o quarto, faço a mesma coisa. Ponto alto, duplo, alongado em relevo pela frente. 2 laçadinhas, pego o primeiro que eu pulei, e assim a gente tá cruzando esses pontos. Pego o segundo ponto que eu pulei e trabalho a mesma coisa. Então, vamos ver como é que ficou? Olha como que vai ficando bem bonito esse desenho, gente. Muito bacana, né? Vale a pena se concentrar para fazer esse trabalho diferenciado. Laço, pulo 4 pontos aqui atrás, 1, 2, 3, 4, e distribuo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 laçadinhas e vou cruzar esses 4 pontos. Pego o terceiro e o quarto, depois volto e pego o primeiro e o segundo. Então, agora, a gente vai fazer essa distribuição. Cruzei os 4 pontos, a partir do próximo, distribuo 4 pontos altos. Cruzo os 4 pontos, sempre aqui, ó, trabalhando no relevo. Faço 4 pontos altos. Cruzo, faço 4 pontos altos, cruzo, faço 4 pontos altos e finalizo fazendo esses 2 últimos em relevo. Vamos lá, pessoal, o desenho tá nascendo e tá ficando bem bonito. Fiz os 2 últimos pontos e finalizo com os pontos de borda, pulando 2 pontos aqui atrás. Vou fazer esses pontos de borda final, viro meu trabalho, volto pelo avesso fazendo um ponto alto para cada um, viro o trabalho e venho pelo direito para a gente iniciar a nossa 6ª carreira do ponto fantasia. Prontinho. Trabalhei os pontos altos pelo avesso da peça, virei e trabalhei os meus pontos de borda. Vamos para a nossa 6ª carreira do ponto fantasia,
que é a última carreira do desenho. Lembrando que eu só estou contando as carreiras do lado direito, aquelas carreiras que a gente está trabalhando os pontos em relevo. Não contei as carreiras que a gente fez pelo avesso da peça. Então, nós fizemos primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Agora, vamos para a sexta, fechando o nosso desenho. Então, pontos de borda, vamos começar a trabalhar os 40 pontos. Vou fazer 2 pontos altos. Aqui já estou começando dentro do conjunto de 40 pontos. 2 laçadinhas. Pego meu primeiro ponto em relevo. Trabalho ele alongado pela frente. 2 laçadinhas, pego o próximo ponto. Trabalho da mesma forma, do mesmo jeito que já estamos trabalhando todos os pontos. Olha, esse primeiro ponto, como a gente acrescentou aqueles 2, ele já puxa para a esquerda. 2 laçadinhas e vou pegar esses 2 pontos que estão aqui, ó, embaixo desses 2 de cima. Então, eu pego o primeiro ponto, 2 laçadinhas e pego o segundo ponto. Pego os 2 pontos que estão por baixo. Vamos ver como ficou. Olha só. Fechamos o desenho. Eles ficam como elos cruzados e fecham lá em cima. Laço, pulo 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E vou distribuir 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E vou fazer de novo. 2 laçadinhas. Olha, eu já peguei esses 2 pontos que estavam saindo aqui por baixo. Então, agora eu vou trabalhar os 2 pontos que me restam. 2 laçadinhas. Pego o próximo. 2 laçadinhas e vou fechar o próximo elo. Então, eu vou trabalhar os 2 pontinhos que estão saindo aqui, ó, debaixo desses 2 aqui. Pego o primeiro ponto, 2 laçadinhas e pego o segundo ponto. Tá vendo? Olha que bacana que vai ficando. Pulo os 4 pontos, vou distribuir 4 pontos altos, cruzo esses 2 com os 2 que está saindo aqui de baixo. Pulo 4 pontos, distribuo 4 pontos e vou fechar esse desenho. Assim a gente vai fazer até o final. Serão 5 desenhos fechados. 1, 2, 3, 4, 5. Encontro com vocês no final da carreira. Prontinho, pessoal. Fechamos o nosso desenho. Então, nós fizemos 6 carreiras aqui pelo lado direito para fechar o nosso primeiro desenho. Para concluir a carreira, fiz a combinação, fechando o último desenho. Pulo 4 pontos aqui atrás. 1, 2, 3, 4. E vou distribuir 2 pontos altos para fechar aquele conjunto de 40 pontos. Lembra que começamos aqui com 2 pontos, então temos que fazer os 2 pontos para fechar. E finalizo com os meus pontos de borda. Volto pelo lado avesso da peça, fazendo uma carreira toda em ponto alto e vamos repetir o ponto fantasia, recomeçando lá da carreira número 1. Você pode voltar o vídeo exatamente aonde eu começo a distribuir a primeira carreira do ponto fantasia, mas eu vou voltar aqui fazendo o avesso da minha peça, distribuindo os pontos altos, farei o meu ponto de borda e volto para a gente reforçar essa carreira número 1, fazer só o comecinho para você relembrar. Eu vou iniciar essa primeira carreira aqui, fazendo só o comecinho, mas para você fazer todo o desenho de novo, fazer mais um desenho aqui
para trabalhar o comprimento da peça, você vai voltar no ponto em que eu começo a distribuir a primeira carreira do ponto fantasia, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhei os meus pontos de borda, faço 2 pontos altos, aqui entrando no conjunto de 40 pontos do desenho, 2 laçadinhas e vou cruzar esses pontos aqui, ó. Então, eu vou pegar o terceiro ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Pego o terceiro ponto, 2 laçadinhas, pego o quarto ponto, 2 laçadinhas, pego o primeiro ponto e eu vou mostrar para vocês que esse é o início da primeira carreira do ponto fantasia. 2 laçadinhas e pego o segundo ponto. Vamos parar por aqui, porque agora você vai voltar o vídeo. Vamos ver? E olha lá como é que fica. Cruzamos, essa é a carreira número 1 do ponto fantasia, exatamente o mesmo que fizemos aqui. Trabalhei os meus pontos de borda, 2 pontos altos, cruzei os pontos, olha lá. E aqui a gente vai abrir outro desenho, tá bom? Então, você vai repetir por mais uma vez esse jogo de carreiras para formar outro desenho, porque aqui é a parte de baixo do nosso colete e nós estamos subindo em direção à cava. Eu vou trabalhar mais um desenho, mais um conjunto do ponto fantasia, para a gente já começar a trabalhar as diminuições da cava. Então, agora eu volto com vocês com a minha peça com mais um desenho adiantado. Pessoal, olha só como que fica legal o efeito do ponto. Eu dei uma paradinha aqui, porque agora a gente vai falar sobre o comprimento e a medida das cavas. Nós faremos o seguinte. Essa peça que vocês acabaram de ver, eu trabalhei metade do nosso colete, porque agora nós vamos fazer as diminuições para continuar subindo a parte da frente. Na minha peça para o tamanho G, eu tirei a medida do ombro até o comprimento, sem contar que aqui ainda vem uma barra de acabamento. Nós vamos fazer o ponto barra 2 por 2. Então, essa medida de 60 centímetros não está incluída a barra. Esse comprimento, gente, é opcional, por isso que é importante trabalhar sob medida. Uma pessoa mais alta ou muito mais baixa, essa medida ela vai mudar, tá bom? Então, você mede na pessoa para ver o que ela gosta, se ela quer um colete mais curto, um colete mais comprido. O importante é você lembrar que essa cava, ela vai ser maior do que uma cava tradicional, porque esse colete é uma peça de sobreposição. Então, para não ficar desconfortável, eu vou botar 30 centímetros de cava. Olha só, do ombro até essa pontinha aqui, nós vamos ter 30 centímetros de cava. Então, se eu quero um colete com 60 centímetros, eu vou trabalhar esse primeiro retângulo com 30 centímetros, tá? Então, você vai medir a altura desejada da peça, vai diminuir 30 centímetros dessa medida. O restante, você vai trabalhar o retângulo da parte baixa do colete. Olha lá, então, a minha peça tem 30 centímetros, porque eu quero o comprimento com 60. Agora, nós vamos fazer a diminuição da cava. Vamos trabalhar mais uma parte reta, toda essa parte aqui, ó, para depois fazer as carreirinhas dos ombros, tá? Vamos trabalhar agora as diminuições para subir mais um pedaço do nosso colete, acompanhando o desenho, para depois fazer os ombros. Não se preocupem com a quantidade de carreiras, a gente está trabalhando sob medida. Aqui vocês estão percebendo que eu não fechei o desenho, não importa, porque se você atingiu a sua medida, não interessa se você parou no desenho antes de completar, antes de fechar, ou se você parou aqui na metade,
tá? Porque a gente ainda vai continuar trabalhando aqui. O mais importante é a medida. Agora, lembrando que cada um que escolheu fazer a peça com um tamanho diferente, vai ter aqueles pontos de bordas no início e no fim. São nesses pontos que a gente vai fazer as diminuições da cava, ou seja, nada vai mudar em relação ao desenho central da nossa peça. Eu tenho 10 pontos, então eu vou fazer a diminuição da cava nos pontos de bordas. Você vai fazer isso aí também. Então, eu vou virar o meu trabalho, porque eu estou aqui com o lado direito da peça. Eu já alcancei a medida. Não importa também se você alcançou a sua medida com a peça virada para o avesso, se você precisou fazer mais uma carreira. Vai fazer a diminuição do mesmo jeito, independente se você está com o lado avesso ou com o lado direito da peça voltado para você. Nós vamos caminhar 3 pontos, fazendo pontos baixíssimos. Olha, vou para mais um. São 3 pontos que eu vou deixar de trabalhar e que vai formar a minha cava. Eu estou no meu 4º ponto. Olha lá, 1, 2, 3. Sobre o 4º ponto, eu vou começar a distribuir os pontos de borda. Eu não tinha 10? Não diminui 3? Então, agora, eu só tenho 7 pontos de borda. Aí que eu vou fazer os 7 pontos, mas estou na carreira do lado avesso. Então, aqui eu vou fazer um ponto para cada um, porque nada muda no desenho, tá? Eu diminuí 3 pontos, vou fazer um ponto alto para cada um. Quando chegar lá no final, eu vou deixar de trabalhar os 3 últimos pontos. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. A cava no início, nossa primeira carreira, e no final você vai deixar 3 pontos sem trabalhar. Cavas definidas, agora a gente vai continuar trabalhando o ponto fantasia normalmente, respeitando aquele desenho, até alcançar o comprimento desejado. Porém, você vai deixar os últimos 4 centímetros para formar os ombros e o decote. Por exemplo, se eu quero 60 centímetros de comprimento, eu vou trabalhar agora até alcançar 56, porque os últimos 4 centímetros a gente vai formar aqui o ombro, um ombro de cada lado, mais o decote. Independente do comprimento da sua peça, você vai deixar os últimos 4 centímetros finais para a gente fazer os ombros, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha distribuição e volto para mostrar para vocês. Vou continuar o desenho normalmente, prestando atenção que agora você diminuiu 3 pontos de cada lado, só vai sair dentro da sua borda. Aqui, naqueles 40 pontos do ponto fantasia, nada muda. Vamos ver como tá a peça agora? Desde o início, olha aqui, a barra, trabalhei 30 centímetros até a cava, diminuí os 3 centímetros para formar a cava e trabalhei aqui, olha, 26 centímetros até essa linha do pescoço. Os 4 últimos centímetros eu fiz 2 carreiras de pontos altos. Fiz 15 pontos, virei o trabalho, fiz mais 15 pontos. Aqui eu não tenho 4 centímetros, eu tenho 3 centímetros. Mas não tem problema, porque se eu fizer uma carreira a mais, ele vai ficar maior, o decote mais profundo. Então, a gente ainda vai fazer a costura dos ombros e o peso da peça vai atingir a medida que eu quero, tá? Vou agora fazer os 15 pontos do outro lado. Como nós cortamos o fio, a gente tem que acompanhar a direção das carreiras. Por exemplo, olha, aqui eu virei o trabalho, fiz 15 pontos, voltei com 15 pontos. Então, a minha primeira carreira do ombro, eu vim nesse sentido. Então, para não ficar diferente, eu tenho que fazer no mesmo sentido. Então, não vou começar na ponta. Eu vou contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Então, eu começo nesse ponto, nesse sentido, daqui para lá, porque eu tenho que ter uma carreira no avesso e uma carreira no direito. Prendo meu fio, faço
3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Vou no seguinte e começo a distribuir a sequência com um total de 15 pontos altos, que é a mesma quantidade de pontos que eu coloquei lá no outro ombro. Com esses 15 pontos altos, eu tenho um ombro com a largura de 13 centímetros. 15 pontos, vai virar o trabalho e vai fazer mais 15 pontos. 3 correntinhas para subir. Vai no seguinte, distribui 15 pontos e pode arrematar o seu fio. Prontinho, e a sua peça vai ficar assim. Não se preocupe com o decote, que na hora do acabamento a gente vai diminuir bastante essa abertura. Olha só como ficou. Vou tentar mostrar a peça toda aqui para vocês. Olha, começando aqui da parte baixa, fizemos todo o corpo da peça, as diminuições para as cavas, subindo a parte aqui do busto e os ombros. Agora vamos fazer as costas. A quantidade de pontos, a modelagem é a mesma, porém a gente não vai fazer o ponto fantasia, tá? A gente vai fazer uma peça só em pontos altos. Já tenho aqui as costas prontas, olha só, gente, a mesma quantidade de pontos, 60 pontos, aí vai trabalhar em carreiras, virando a peça, fazendo até chegar na cava aqui, gente, olha, a mesma quantidade de carreiras que você fez na parte da frente. Ó, subi em linha reta, depois diminuí os 3 pontos para formar a cava, fiz a mesma quantidade de carreiras e aqui os ombros, 15 pontos de cada lado, 2 carreiras em cada ombro, a mesma peça com a mesma quantidade de pontos, porém sem o desenho, sem o ponto fantasia. Eu já adiantei a parte das costas, mas eu vou ensinar para vocês aqui todo o passo a passo para a confecção da parte de trás do colete. Você vai iniciar com o cordão de correntinhas com a mesma quantidade e medida que você iniciou a parte da frente. Aqui no meu caso, lá no comecinho da aula, eu fiz um cordão com 56 centímetros. Quando eu virei para começar a minha primeira carreira de pontos altos, laçando, pulei as 3 primeiras correntinhas, introduzi a agulha na 4ª correntinha, eu fiz um total de 60 pontos altos. Eu estou fazendo aqui uma amostra, porque eu já fiz a parte de trás, tá? Então, a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos até o último pontinho do cordão de correntes. Lembrando que eu estou fazendo uma amostra, tá, pessoal? Aí nós fizemos a primeira carreira toda em ponto alto. Logo que iniciamos a parte da frente, a gente já começou a trabalhar o ponto fantasia. Isso a gente não vai fazer na parte de trás. Agora você vai contar quantas carreiras você fez aqui, olha, em pontos altos, desde a primeira carreira que você iniciou até o momento em que fizemos a diminuição da cava, até essa última carreirinha aqui. No meu caso, eu tenho 22 carreiras de pontos altos. Se por acaso você estiver fazendo com um tamanho diferente, essa quantidade de carreiras vai ser diferente. Você vai fazer com a mesma quantidade de carreiras da sua parte da frente, tá? Aqui na minha frente, eu tenho 22 carreiras de pontos altos trabalhando ponto fantasia. Na parte de trás, nós vamos virar o trabalho, fazer 3 correntinhas para subir e vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui a parte de trás com um total de 22 carreiras. Olha, estou na minha segunda carreira, então eu vou iniciar, fazer 22 carreiras, cada carreira com 60 pontos altos, tá, pessoal? Estou fazendo aqui uma amostra, porque eu já adiantei a parte de trás do meu colete. E nós teremos um retângulo com 60 pontos altos e 22 carreiras aqui para o tamanho G. Agora vamos fazer a diminuição das cavas, que são aqueles 3 pontos a menos que nós vamos deixar no início e no final da carreira. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha amostra. Nós vamos virar o trabalho e caminhar até o 4º ponto, porque os 3 primeiros a gente não vai trabalhar.
Então, nós vamos fazer, olha, pontos baixíssimos até o quarto ponto alto. Sobre o quarto ponto, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e vamos distribuir um ponto alto para cada um até o final da carreira, deixando os 3 últimos pontos para formar a segunda cava. Não se preocupe aqui com a quantidade de pontos, é só não deixar nenhum pontinho sem fazer e nem fazer 2 pontos no mesmo lugar, tá? Chegando lá no final da carreira, só lembrando que eu estou fazendo uma amostra, tá? A peça original tá aqui na frente. Deixe os 3 últimos pontos sem trabalhar e assim a gente tem a segunda cava formada. Esses 3 pontos que eu estou deixando aqui na minha amostra é a mesma quantidade de pontos da peça original, tá, gente? Agora que já temos as 2 cavas definidas, nós vamos virar o trabalho e começar as carreiras de pontos altos. E aqui a gente também tem que conferir quantas carreiras nós fizemos lá na parte da frente para confeccionar as costas. Você vai pegar a sua parte da frente e vai contar a partir da primeira carreira, depois que você fez a diminuição, quantas carreiras você fez para atingir a sua cava, mas não vai contar aquelas 2 carreiras do ombro, tá? Que a gente vai fazer separado. Aqui para o tamanho G, eu subi 16 carreiras. É importante que tenha a mesma quantidade para ficar bem certinho aqui, ó. Encontrar frente e costas com a cava bem certinha. Então, eu vou fazer 16 carreiras de pontos altos. Aqui, depois que você definiu a sua cava, essa primeira carreira com a diminuição é a carreira número 1. Agora, é só subir as carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. E eu vou fazer isso por 16 vezes. E a parte das costas vai ficar desse jeito. O retângulo maior na parte de baixo, as diminuições para as cavas, subimos as carreiras para fazermos os ombros. A gente vai fazer na parte das costas aquelas 2 carreiras com 15 pontos cada uma, exatamente a mesma quantidade de pontos que fizemos aqui na parte da frente. Vou explicar melhor para vocês com a minha amostra. E o que eu estou falando é a mesma quantidade de pontos que eu usei. Então, vira o trabalho e vamos fazer um ponto baixo com 2 correntinhas. A partir do próximo ponto, vamos distribuir uma sequência de 15 pontos altos, exatamente a mesma quantidade que eu fiz no meu primeiro ombro lá na parte da frente. 15 pontos, são 2 carreiras. Então, depois que você distribuir os 15 pontos, você vai virar o trabalho e vai fazer a segunda carreira com 15 pontos também, ponto sobre ponto. Prontinho. Quando chegar lá no último ponto, que é o seu 15º ponto, na segunda carreira do ombro, você vai cortar o seu fio, vai prender lá na segunda parte, no outro ombro, e vem fazendo os 15 pontos também. Vira o trabalho e faz a sua segunda carreira de pontos altos, mantendo a mesma quantidade. Assim, nós teremos os 2 ombros da parte de trás, com a mesma medida dos 2 ombros da parte da frente, para fazermos as costuras. Agora, a gente vai costurar a peça, por isso que é importante que todas as 2 tenham a mesma quantidade de carreiras. Aqui a parte de baixo, onde a gente ainda vai fazer a barra. A costura na lateral vai pegar os 2 lados até a cava. E depois a gente vai costurar lá na parte de cima, ombro com ombro. Para costura, agulha de tapeçaria com o mesmo fio que você teceu a sua peça. Eu vou fazer a costura do ombro primeiro. Olha só, a minha peça está com o lado avesso, voltado para fora. Já costurei o ombro, esse é o lado da costura. E o lado direito vai ficar bem invisível, bem bonitinha. Então, aqui, ó, lado avesso da peça para fora, ombro com ombro, são 15 pontos. Então, a gente vai começar pegando as 2 alcinhas aqui, ó, sempre 2 alcinhas para não abrir o ponto. Primeiro ponto com o primeiro ponto. Aqui eu já dou um nozinho no fio. E agora, fica bem tranquilo para costurar aqui, porque é só pegar ponto com ponto.
Olha, vou no meu segundo ponto alto desse lado, pego as duas alcinhas da parte de cima do ponto, as duas alcinhas do outro ponto. Se a gente tem a mesma quantidade de pontos, é só você tomar cuidado aí para pegar uma vez o mesmo ponto, ó, esse com esse, pegando as duas alcinhas. Põe o fio aqui para cima, pode deixar uma costura bem justinha, porém não precisa puxar tanto para não franzir, tá? Com cuidado você vai pegando todos os pontos e lá na outra ponta, aqui no final, você pode arrematar o seu fio e fazer a outra costura da mesma forma. Olha, é uma costura firme, porém sem repuxar, tá? Pode puxar o fio, mas não deixa repuxar. Pronto, é só isso. Essa é a parte do ombro. Vou fazer a minha costura, arrematar o meu fio e volto para mostrar para vocês como fazer a costura na lateral. Para a costura na lateral, também bem simples, vamos colocar o lado direito com direito, tá? Botar o avesso para fora. E aqui é um pouquinho diferente na costura do ombro, porque não temos os pontos altos com aquela base virada para cima. A gente tem a lateral do ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: vou pegar na base do ponto alto, olha, naquela base inicial, vou prender o meu fio. Agora, a gente vai fazer essa costura da seguinte forma: eu vou prender os pontos altos ligando por essas linhas da carreira. Temos a mesma quantidade de carreiras, então vai ficar fácil trabalhar. O que vai passar aqui na parte da frente é uma linha na horizontal. Então, eu vou sair desse ponto, ó, o fio tá desse lado, vou entrar no ponto da frente e lá por trás do meu fio, eu venho na próxima linha e saio com a minha agulha. O fio vai ficar trançado lá do outro lado da peça. Vou introduzir a agulha, ó, na mesma direção e eu tenho que pegar, gente, a base aonde tem um nozinho do ponto, porque aqui eu tenho um pauzinho, o outro pauzinho, mas aqui eu tenho um nozinho, tá vendo? Então, a agulha, ela vai entrar e sair nesse nozinho, ó. Entro no nozinho, na mesma direção e pego o nozinho lá em cima. Ajusta. E assim você vai acompanhando para ver se você não tá perdendo a linha aqui, ó. A linha das carreiras. Entro no nozinho na mesma direção, saio lá em cima na próxima linha, tá? Dessa forma você tem uma costura bem legal. Se você pegar os pontos aqui, ó, abraçando o ponto alto, você vai fazer buraco na sua peça, tá? Então, vai acompanhando a linha das carreiras, ó. Tô com a minha linha na parte da esquerda, eu entro na mesma linha, na mesma direção. Saio lá na linha de cima. Ajusta. Entra na mesma direção, sai na linha de cima. É importante, olha, para dar firmeza à costura e não fazer buraco na peça, o mais importante, então, é você pegar no nozinho, tá? Ó, pega no nozinho, sai lá em cima, sempre no nozinho. Vai costurando e vai ajustando também com aquele cuidado de não deixar franzir a sua peça. As carreiras vão ficando alinhadas. E a gente vai fazer dessa forma até na última carreira. Nós vamos seguir essa costura até o final, até o encontro da cava. Aí você vai arrematar o seu fio e vai fazer a união lá do outro lado da mesma forma. Para arrematar o seu fio lá no final da costura, pelo lado avesso da peça, você vai caminhando com a agulha por entre alguns pontos, afastando o fio aqui da borda, com cuidado de não deixar a agulha passar muito lá atrás e não ficar aparecendo o fio na parte da frente do colete, ó. Afastei, vou fazer aquele pontinho simples do arremate da costura, tá? Sem repuxar muito para não marcar a frente do trabalho. Dá uns 2 pontinhos, pode cortar o seu fio, que ele não vai desmanchar, tá? Cuidado para não repuxar o ponto. Cortou, finalizou o arremate do fio. Agora, vamos fazer o acabamento da cava.
Já fiz um aqui para mostrar para vocês como que fica, só uma carreira de pontos baixos. Vamos começar pela parte baixa da cava e em cada carreira de pontos altos que vai formar uma alcinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui você pode fazer os pontos mais justinhos. Olha, entra na primeira carreira, traz a laçadinha, faz 1, mais 1. Vai para a próxima carreira, 1, mais 1. Vamos contornar toda a cava fazendo 2 pontos baixos em cada carreira de pontos altos. Aqui a gente tem 6 pontos, aqueles 3 pontos que fizemos de diminuição em cada um dos lados. Então, você vai distribuir um ponto para cada um, tá? Vou mostrar para vocês como que ficou a outra cava, ó. Ponto sobre ponto, um contorninho com os pontos bem uniformes e você pode arrematar o seu fio. Vamos começar o acabamento do decote e eu vou distribuir o ponto barra um por um. Então, eu já começo aqui na parte de trás, no primeiro pontinho livre, abraço, trago o fio, faço 1, 2, 3 correntinhas para começar, que é o meu primeiro ponto alto e eu já fiz em relevo pela frente. Laço, vou no próximo ponto, pego em relevo por trás. Próximo ponto em relevo pela frente. Então, vou distribuir até chegar aqui no ombro. Um ponto alto em relevo pela frente, um ponto alto em relevo por trás. Olha só como fica bem definido, já com uma carreira apenas. Cheguei aqui no ombro, temos 4 carreiras de pontos altos. Eu vou colocar um ponto apenas em cada uma dessas alcinhas aqui, ó, formada pelas carreiras. Se eu tenho 4 carreiras, eu vou distribuir aqui no ombro 4 pontos altos, bem justinhos. Não se preocupe que não vai ficar buraquinho, que na próxima carreira a gente vai passar por aqui, vai fechar mais ainda, ó. Ajusta. Fizemos 4 pontos. Aqui eu já estou na parte da frente. Uma coisa importante para a gente observar aqui é o seguinte, olha, distribuindo os pontos aqui na parte de trás, eu fiz um pela frente, um por trás. Então, os 4 pontos do ombro tem que acompanhar o desenho. Pela frente, por trás. Esse é pela frente, esse por trás, esse é pela frente, esse é por trás. Então, o primeiro ponto alto da parte da frente, eu tenho que pegar em relevo pela frente. Então, aqui eu continuo, ó, um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás. Quando chegar lá no outro ombro, eu faço a distribuição dos 4 pontos, igual fizemos aqui nesse ombro. Então, eu volto com vocês agora no final da carreira. Tô chegando no final da carreira, gente. Olha como que já fecha bastante a abertura do pescoço, porém fica bem flexível, então vai ficar confortável para passar pela cabeça. Chegando aqui naquelas 3 correntinhas iniciais, eu faço um ponto baixíssimo, justinho, e vou fazer agora ponto sobre ponto, acompanhando a posição. Começo com um ponto baixo em relevo pela frente, 2 correntinhas. O próximo ponto tá por trás, eu vou fazer sobre ele um ponto alto em relevo por trás. O próximo pela frente, e assim a gente vai fazer uma carreira completa, distribuindo esse ponto barra um por um, tá? Cheguei no final da segunda carreira do acabamento da gola, vamos fazer um ponto de arremate. Você pode cortar o seu fio. Com a ajuda da agulha de crochê ou da agulha de tapeçaria, a gente vai esconder a ponta aqui pelo lado de dentro da peça. Vou passar o fio lá para o lado avesso. E aqui na parte de dentro, a gente vai caminhar com esse fio, escondendo aqui, ó, entre os pontos, para afastar o fio da borda, para que o nozinho não fique aparecendo, ó. Já tá uma distância bacana. Agora, você vai fazer um pontinho de arremate, 2 por segurança, sem repuxar muito esse ponto, para não marcar a sua peça. E aí, pode cortar o seu fio. Prontinho. Olha lá, pessoal, com 2 carreiras, a gente já tem um acabamento bem bacana, confortável, tá? Então, eu já cortei, arrematei o meu fio.
Achei que ficou bem legal esse acabamento aqui. Agora vamos lá para a barra, a parte final da nossa peça. Vamos distribuir aqui por toda a volta do nosso casaco, ponto barra em relevo 2 por 2. Então, vou começar aqui pela lateral. O acabamento aqui do cos é igual ao acabamento do pescoço, porém aqui a gente vai fazer 2 por 2. Vou pegar o primeiro ponto, já em relevo pela frente, faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço, vou no ponto seguinte, pego também pela frente. Então, tenho 2 pontos altos em relevo pela frente. O próximo, eu pego por trás e o próximo também. Então, fiz 2 pontos em relevos por trás. Os 2 próximos, pego pela frente e assim a gente vai fazer o acabamento da barra. 2 pontos pegando pela frente e 2 pontos pegando por trás, ó. Aqui a gente não vai ter nenhuma dificuldade, porque toda a barra é feita em pontos altos. Vou passar pela união do casaco, na costura lateral, passo pelas costas. Quando chegar aqui na frente, faz um ponto baixíssimo na terceira correntinha e continua distribuindo as carreiras de ponto barra 2 por 2, da mesma forma que fizemos no pescoço, aonde você vê pontos altos em relevo pela frente, vai fazer sobre ele ponto alto em relevo pela frente. Aonde tem os pontos altos por trás, você vai fazer sobre eles os pontos altos por trás. Ou seja, a partir da próxima carreira é só manter a posição dos pontos. E o tamanho dessa barra também é opcional. Eu vou fazer aqui várias carreiras e volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha barra, trabalhei 6 carreiras e tenho aqui 5,5 centímetros. Você pode continuar fazendo as carreiras e fazer a largura conforme o seu gosto. Finalizamos a nossa peça, ficou uma peça bem bacana com esses pontos em relevos na parte da frente e as costas trabalhadas lisa, com pontos altos. Olha só, muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo. Um beijo, pessoal, e até a nossa próxima aula.